Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio. Estamos aqui com a parte 2 do Velhas Histórias ao Redor da Fogueira, acompanhando então a missão, a quest dos meus dois personagens até agora, que é o Gardotrir, o anão, e a Lenta, a elfa, que estavam na vila de Trúvian e ouviram boatos sobre o forte abandonado de Vandroar, que supostamente foi o local inicial em que teve-se notícia desse nevoeiro sinistro, cheio de criaturas muito sinistronas que estão espalhando terror por toda a Domínia. E aí eu começo fazendo um meia-culpa, que eu, no final do vídeo 1, eu calculei errado. Eu disse que cada centímetro equivale a 15 quilômetros. E na verdade eu li errado o que eu tinha escrito, porque a escala é bem diferente. Cada centímetro equivale a 150 quilômetros. Então tudo que eu fiz lá, eu tenho que multiplicar por 10. Então na verdade não vão ser 4 dias e meio de viagem. Vão ser 45 dias de viagem, se eles mantiverem uma marcha de mais ou menos 30 quilômetros por dia. Porque o mundo de Domínia, isso daqui, na verdade equivale a um grande continente maior do que o Brasil. Então, na verdade seria o equivalente, né, um pouco maior do que o território do Brasil. E essa viagem que eles estão fazendo é quase 1/3 de todo o continente, porque eles estão aqui, né, na vila de Trúvia, e eles vão chegar aqui até o forte abandonado. Olha só, em proporção, é mais do que 1/3, chega a ser quase metade. Então isso vai ser 45 dias de marcha. Logicamente eu não vou fazer todos esses dias, eu vou pegar os dias mais interessantes, eu vou fazer aquela técnica de roteiro que a gente vê muito em filmes pulp, tipo a Múmia, Indiana Jones, que a pessoa fala, o tesouro fica ali, aí ele aponta para um lugar lá no outro lado do mundo, e a próxima cena é só um aviãozinho passando pelo mapa, e quando vai na próxima cena eles já estão naquele local. Então eu vou pegar agora o começo, os primeiros 100 quilômetros de jornada, que vai ser mais ou menos 3 dias de partida. Lembrando que os meus personagens, eles não estão preocupados apenas com isso, mas sabe-se que tem acontecido muitos sumiços nas estradas, que existe a sombra da bruxa sombria pairando por trás desses sumiços. O mar também está se comportando de forma um pouco diferente, né? Embora eles não estejam nesse momento em uma região costeira, o forte abandonado de Vandroar, ele fica no litoral. Então os meus personagens, eles falam, talvez isso tenha alguma coisa a ver, já que tudo no mundo, de alguma forma, todos os problemas do mundo, esses grandes problemas de proporções continentais se relacionam com a bruxa sombria, talvez o que esteja acontecendo no mar também tem a relação com esse nevoeiro. Então tá tudo aquilo. A gente vai fazer então os 3 primeiros dias de viagem. O material que eu vou usar é o Dominus Dominion, para gerar algumas coisas, e o Hermos, que todo mundo que apoiou também recebeu. Vamos só colocar aqui, começar então no primeiro dia de viagem. Eu vou pegar aqui nos Hermos, vou fazer umas rolagens aqui, que tem umas rolagens de clima. Vamos ver aqui como é que está o clima no dia em que eles partem. Deixa eu pegar aqui um D6, meu D6 personalizado aqui, feito por mim exclusivamente. E caiu 4. Está uma chuva mansa. Então tá aquele céu meio cinza. O Gardotrir, ele está partindo. Vamos ver aqui qual a arma que ele tem. Como é que ele está trajado, se tem alguma coisa. Ele está com um machado simples aqui. A Lenta está vestindo uma capa verde. E eles estão de partida nessa manhã cinza de chuva mansa. Como está a temperatura? Apesar da chuva, caiu 5. Está muito frio. Então até o Gardotrir colocou uma roupa um pouco mais aconchegante, porque essa chuva mansa, está muito frio. Vamos ver qual estação que está aqui. Toda eu tô vendo aqui, gente, tá bom? Então tem uma tabela de estação, que nós estamos no outono. Então estamos em pleno outono com essa chuva mansa. Como tem sido o clima recentemente, joguei aqui, caiu 3 e me disse que o clima tem sido intenso, de muito frio.
E então vamos ver por onde eles estão passando aqui no ermo. Eu tenho uma tabela aqui de Hex. Então o primeiro dia, eu vou jogar aqui. Eu tenho 1 floresta, 2 planície, 3 montanha, 4 assentamentos, 5 pântanos, 6 vale, caiu 2. E 2 eu tenho uma planície. Eles estão passando por uma planície. É um lugar bonito, porque tem o verde da planície, do outono, tem dado muitas chuvas, então tem florescido, né? Mas está especificamente frio nesses últimos tempos. Talvez então esteja um tipo de geada, aquela queimação que fica na grama, mas esse contraste aí dessa tonalidade mais alaranjada, mais amarelada, mais ressequida, com outro tanto por causa das chuvas, que permanece verde, e com esse frio intenso, esse clima cinza, dá uma aparência muito medieval e muito de fantasia medieval para esse cenário. Eu gostei muito. Tem estradas, eu tenho aqui uma tabela de estradas, 1, 2 não, 3, 4 estradas antigas, 5, 6 estradas novas. Se eu rolar aqui, e caiu 4. Tem sim, tem estradas muito antigas. Eles estão aqui, ó. Eles estão saindo da vila de Trúvia e eles vão encaminhar em direção às terras verdejantes. E quando eles atingirem as terras verdejantes, eles vão passar pela Floresta das Lágrimas, onde eles vão contornar o castelo de Arklax. Depois eles vão entrar no reino de Sombralin e, passando perto da capital, Sombralin, eles vão chegar até o forte abandonado de Vandroar. Então vai ser uma viagem muito longa e que eles agora estão passando por essa planície. Vamos falar aqui se tem algo notável. Algo notável acontece se eu tiro 1 em um D6, se eu quero ter mais chances, ou em um D8. Eu quero que aconteça bastante coisa. Então deixa eu pegar aqui o meu 1 D6. Se cair 1, tem algo notável. Caiu 2, então não tem algo notável. Como são estradas antigas, eu acredito que seja pouco populoso. Então é um lugar ermo. Vou pegar aqui um D12 e vou rolar. Não, vou rolar aqui na planície. Desculpa, tem uma tabela só de planície, de encontros. Ó, aqui está falando que a planície acontece o encontro se eu rolar 1 em um D6. Então, será que tem algum encontro? Caiu 5. Nesse primeiro dia não tive nenhum grande encontro. Vamos ver o que mais aqui eu poderia... Tem uma regra de caça aqui. Eu vou rolar um dia e de noite também, né? Deixa eu ver aqui a regra de caça. Uma vez por dia, cada jogador deve lançar um D6. Se cair 1, ele deve gastar uma provisão. Lembrando que cada um tem 4 provisões. E gastando essa provisão sem receber 4 pontos de resistência. Porque a provisão, na verdade, ela é uma grande fonte de recuperação de resistência. Assim como nos livros Aventuras Fantásticas, cada provisão recuperava 4 pontos de energia. Aqui cada provisão recupera 4 pontos de resistência, a menos que seja uma necessidade. Isso vai acontecer se for 1 em um D6, então nesse caso é só para manter mesmo. Qualquer outro resultado quer dizer que a gente encontrou frutas, ou peixe, ou algo sem precisar necessariamente caçar, e a gente mantém essas nossas provisões mais energéticas. Então só não pode cair 1. Caiu 2, então eles não precisaram. Isso por Gadotrilli. Vamos ver aqui na Alenta se caiu 1. Caiu 5, também não. Então eles estão ali de boa, tem as estradas. E aí, será que eles vão encontrar algum lugar bacana para passar a noite? Porque eles vão passar a noite, né? Esse primeiro dia, os primeiros 30 quilômetros. Vamos ver aqui, ó. O Gadotrilli tem sobrevivência, isso é interessante. Ele pode achar algum lugar bacana. E a Alenta, ela tem nenhuma que vai ajudar essa. Então, o Gadotrilli, quando vai chegando o final da tarde, ainda está chovendo. Será que ainda está chovendo? 4 a 6, sim. Caiu 5, ainda está. A chuva permaneceu o dia inteiro, então eles estão molhados, eles estão gelados, e a última coisa que eles querem é passar essa primeira noite ao relento, porque eles vão ficar com muito, muito frio.
embora seja outono. Então considero que seja um frio suportável, por mais frio que seja. Mas eles não querem fazer isso. Com certeza isso vai trazer algum tipo de sei lá, não de dano, mas talvez eles fiquem mais endurecidos se acontecer um encontro no meio dessa noite e eles estão ao relento, eles sofrem uma penalização na perícia por estar muito congelado e tudo mais. Então o que vai acontecer deixa eu pegar aqui mais 2 dados, que dado nunca é demais, né? O Gardotril ele vai fazer um teste de sobrevivência para tentar achar algum local que seja bom para se passar uma noite nessas condições numa planície. Então ele tem conhecimento, ele tem sobrevivência 2 e perícia 7. Então ele tem a perícia sobrevivência total 9, que é o tanto que você tem nela, mais a sua perícia geral. 2 mais 7, 9. Eu tenho que rolar os dados aqui, eu tenho que tirar 9 ou menos para passar. Vamos lá. Caiu 8, foi quase. Então, o Gardotril ele passou, então ele encontrou. Vamos ver, né? 1 a 3 ele achou uma caverna ali pertinho, numa rocha, nem era uma colina nem nada, mas uma rocha um pouco grande, lá tinha uma reentrância que era tipo uma caverna, ou mesmo uma cabana ali próxima. 4 a 6 a cabana, 1 a 3 essa reentrância na rocha. Caiu 6, uma cabana. Ele saiu um pouquinho da estrada, ele viu alguns rastros ali, tudo, e ele, com toda o expertise dele em sobrevivência, ele conseguiu encontrar essa cabana. Então eles chegam lá, tá quentinho, não tem nada na cabana, mas tá quentinho, não tá o frio lá fora. Então vamos rolar aqui para ver se tem algum encontro nessa noite também. Vou rolar aqui o dado, se cair 1, aí tem algum tipo de encontro. Logicamente que caiu 1. Então é isso. Agora só, eu tenho aqui também comigo o livro dos NPCs, que são NPCs além dos monstros. Então agora eu vou rolar para ver se é um encontro com um monstro, lembrando que monstro é um termo genérico, pode significar bandido, qualquer coisa, ou um NPC do livro do NPC. 1 a 3 é um monstro comum, 4 a 6 é um encontro do livro dos NPCs. Então caiu 3, então é um monstro comum, não tem o que fazer. Então do meio da noite eles escutam um barulho e aqui eu tenho uma tabela. Né? Cadê aqui? Uma tabela de encontros que está lá na página 35 do livro. Aqui, ó. Então, é uma tabela 2d6, onde eu tenho 2 dragão, 3 lobisomem, 4 vampiros, 5 aranha gigante, 6 um goblin, 7 esqueletos, 8 lobos, 9 humanos, 10 zumbis, 11 trolls e 12 espectros. Vamos rolar aqui, então, 2d6 para ver qual é o encontro que nós temos aqui. O que eu não gostaria? Eu não gostaria que fosse um dragão. Os personagens não estão nem um pouco preparados para isso. E eu não gostaria que fosse um vampiro. Vampiros são muito poderosos. Então eu não quero cair nem 2 nem 4. Vou rolar aqui. Caiu 7 esqueletos. 1d6 esqueletos. Deixa eu rolar aqui. Quantos? 3. Então os meus personagens ele começam a escutar barulhos de correntes e metal raspando no solo. E eles espiam pela janela e eles veem 3 esqueletos. Então, e aí, né? Será que é comum esqueletos nessa região? E agora, hein? Eles não sabiam, né? Eles não... Eu devia ter perguntado isso antes, né? Mas e aí? Será que tem pelo menos relato de esqueletos nessa região? Vamos ver aqui. O Gardotril vai fazer um teste de perícia 7. Se ele passar, talvez ele saiba algo. Ele tirou 8, ele não sabe nada. E a Lenta, se eu não me engano, a Lenta também está com perícia 7. Deixa eu ver aqui. Vocês também se perdem com os papéis? Aqui. A Lenta também tem perícia 7. Vamos ver se ela lembra disso. Vamos ver se ela tem algum... magia, lábias, runas, não. Então, ela tirou 8 também, então não. Eles nunca tinham ouvido falar, né? Talvez eles... Porque tecnicamente eles não são daquela região. Só
a elfa lenta, que ela morou muito tempo nas Terras Verdejantes, fica um pouco abaixo, mas na época em que ela ainda estava com a maldição da morte em vida, ela ainda era um morto-vivo elfo. Então ela passou muitos e muitos anos, talvez séculos, vivendo assim e sem saber. Então ela não sabe nada sobre esses esqueletos. Então ela fica bem curiosa com isso. Talvez ela tenha uma teoria, isso me ocorreu agora. Talvez esses esqueletos, porque assim, a maldição da morte em vida dos elfos é que eles começam a morrer, só que como eles são elfos imortais, esse processo nunca se completa. Então ela tem a teoria de que todos os esqueletos que tem no mundo, na verdade, são elfos que estão com essa maldição num estágio muito avançado. Então ela fica muito curiosa para tentar identificar alguns traços. Será que ela consegue? Ela vai tentar identificar algum traço élfico. Então vamos lá se ela passa de novo. Ela tirou 7, tecnicamente ela passa. Agora vamos perguntar para o oráculo. 1 a 3 não tem traço nenhum. 4 a 6 talvez ela encontre alguma coisa. Caiu 1, não. Pelo menos só olhando para esses esqueletos, ela não vê nenhum tipo de traço que faça referência aos elfos, ou a maldição dos elfos e tudo mais. E agora? Eles estão lá dentro da cabana. É uma cabana de madeira simples, então eles não podem contar que seja realmente uma proteção. Eu lembro que eu falei que não tinha nada dentro da cabana, então realmente eu não vejo como eles teriam condições de fazer uma proteção e impedir esses esqueletos de entrarem. Então, tem duas opções: esperar para ver ou já sair para o ataque, mas na verdade eles são 3, eles são em desvantagens. E outra, os esqueletos em Dominion, não necessariamente eles são aquelas coisas mais fracas, mais devagar. Então vou rolar aqui, eles vão esperar, ficam lá observando sem tentar fazer barulho. Eles não acenderam fogueira nem nada, então tá escuro. Talvez os esqueletos eles não passem lá. Então vou rolar aqui na tabela de reação. Tem uma tabela de reação de inimigo, onde 1, o inimigo se afasta, 2, o inimigo interrompe o movimento indeciso, 3, o inimigo se aproxima cautelosamente, 4, o inimigo se aproxima lentamente, mas de forma agressiva, 5, o inimigo age de forma hostil e agressiva, e 6, ataca imediatamente. Vamos rolar aqui, torcendo para que caia 1, logicamente. Que caiu 6. O inimigo ataca imediatamente. Então, eles olham, eles fazem um sinal como se fosse para esperar, e nisso os esqueletos sacam espadas totalmente enferrujadas, mais grandes, ao mesmo tempo e com movimentos muito próximos, eles já vêm agressivamente em direção à cabana, apontam as espadas, fazem um gesto sem sons e estão vindo, estão muito próximos, e então nós teremos um combate. E é legal que tem um combate, porque a parte 3 vai ser toda dedicada ao combate, usando miniaturas e tudo mais. Então na próxima parte nós teremos o combate do meu anão, da minha elfa contra 3 esqueletos. Lembrando que caso eles morram, a história continua. Tá? É a história do evento, dessa névoa, muito mais do que dos personagens. Aí vai aparecer novos personagens com novas motivações e o mundo vai crescendo a partir disso. É isso então, galera. A gente continua na parte 3, que vai ser 2 heróis contra 3 esqueletos.